Bom dia, bom dia! Sexta-feira nós temos a lua em Câncer no céu, que nessa madrugada, às 3 da manhã, fez um trígono com Netuno em Peixes. Vocês já sabem que trígono é uma via aberta, extremamente positiva, que acontece entre signos de mesmo elemento. E eu falei na mensagem de ontem, inclusive vou reforçar aqui, que vocês devem acompanhar essas mensagens, essas leituras diárias, como se fosse um seriado. Então, acompanhe na ordem. Se você não conseguiu escutar a mensagem de ontem, volte lá e escute antes de vir para a mensagem de hoje, porque elas são complementares e essas informações, elas fazem sentido quando a gente segue a ordem bonitinha, tá? E eu falei na mensagem de ontem que muitos de nós teríamos a possibilidade de passar por algum tipo de atualização no nosso campo emocional, no nosso corpo emocional. Então, nosso campo energético recebendo atualizações a nível emocional. Nessa madrugada, quando a lua em Câncer conversa em trígono, em abertura com Netuno em Peixes, confirma essa informação. E um outro ponto importante é que alguns de vocês podem ter tido sonhos reveladores, reveladores porque estamos em uma lua cheia, e a lua cheia, ela lança luz, não é mesmo? Se você tá, não sei se você já teve aí a experiência de estar em algum lugar que tem pouca iluminação elétrica e que na noite de lua cheia faz toda a diferença, porque é como se tivesse até mesmo iluminação, porque a lua cheia, ela traz essa clareza, é como se tivesse realmente quase que a luz do dia, entre aspas, não é? A gente consegue enxergar com mais clareza. Então é uma lua reveladora, por isso. Então vocês podem ter tido algum tipo de revelação através de sonhos, porque estamos falando de Netuno em Peixes, e outros de vocês, alguns de vocês, podem ter revelação através da intuição ou conversas importantes acontecendo. Afinal de contas, essa lua cheia aconteceu na segunda-feira e é uma lua cheia geminiana, que é o signo mais falador, mais conversador do zodíaco. Hoje, inclusive, eu tive assim um encontro maravilhoso com uma das minhas melhores amigas e foi repentino. Ela me mandou mensagem: Lari, vai fazer o que agora, final de tarde? Vamos fazer alguma loucura? E aí a gente passou, assim, sei lá, umas 5, 6 horas conversando e foi surreal de maravilhoso. Estou gravando essa mensagem super tarde na noite anterior. A mensagem dessa sexta está sendo gravada na quinta à noite para vocês, quase na sexta-feira já, porque eu fui ter esse momento com ela e foi incrível. Dei saltos assim a nível de aprofundamento de consciência racional mesmo, de expansão de consciência e intuições, informações importantíssimas caíram no meu campo enquanto eu estava ali conversando com ela. Então eu quero que vocês tenham atenção também às conversas que estiverem te atravessando ao longo dessa semana, que te atravessaram até aqui e que vão te atravessar aí nos próximos dias, nesse final de semana, porque alguma revelação, algum direcionamento relacionado aos seus próximos passos, aos caminhos que você deve seguir daqui para frente, em relação tanto a nível profissional, financeiro, material, mas também emocional, afetivo, familiar, espiritual, inclusive. Foi uma troca muito, muito bacana hoje, por exemplo, eu e a minha amiga, porque eu recebi informações importantes relacionadas ao campo afetivo, emocional e profissional, intelectual também, de caminhos assim, né, a nível de vida estudantil. E eu senti que eu fui canal para ela no sentido afetivo, emocional e espiritual. Então, vocês podem ser também usados como canal, né? Ou as pessoas com as quais vocês forem se encontrar serão canais
para te transmitir algum tipo de informação, mas vai ser importante a presença para que você possa beber dessa fonte e fazer um uso racional e consciente das informações que você está recebendo. Bom, um outro aspecto importante. Calma! E falei, dei uma pincelada aqui em relação aos sonhos. Se você teve sonhos aí essa noite, pesquise os significados, porque foi uma noite bem emblemática. Então você pode receber também direcionamentos através dos seus sonhos. Pegue o elemento que mais te marcar. Por exemplo, nessa noite, na madrugada de quarta para quinta-feira, eu tive vários sonhos, mas teve um específico que eu estava em uma loja de linhas mesmo de costura, e tinha linhas de cores variadas. Isso me marcou, que inclusive até então não fui pesquisar o significado, mas a nível simbólico, linhas, elas servem para costurar, né? E podem dar forma. A gente pode fazer bordados, a gente pode costurar um um rasgado, um furo, né, que foi feito, mas também a gente pode criar uma peça completamente nova. A linha, ela traz possibilidades de costura, de criação. Então, eu sinto que a mensagem foi muito nesse sentido, né, de possibilidades múltiplas de escolha. Não à toa que no sonho, o que me pegou, o elemento que mais me marcou foi a variedade a nível de cores. Então, é como se eu fosse ser colocada à minha disposição possibilidades múltiplas em que eu poderia escolher o que fazer diante daquelas possibilidades. Então é dessa forma que você vai interpretando os seus sonhos. E é assim que eu faço com as minhas consulentes de terapia também, quando elas trazem sonhos. Ai, Lari, sonhei com tal coisa. E aí, juntas, nós vamos ali trabalhando na interpretação e na leitura e casando com os processos internos, os processos de cura, os processos de autoconhecimento que elas estão vivenciando naquele momento. Se você sente afinidade com a minha energia e está sentindo chamados para começar o seu processo terapêutico, o seu processo de cura emocional, né, para trabalhar as suas questões internas, eu sou terapeuta holística e vai ser um prazer e uma honra te conduzir com muito cuidado, com muito manejo. Aqui na descrição desse vídeo eu tenho o link para o meu WhatsApp, tá? É só entrar em contato comigo. A primeira sessão, que é a sessão experimental, tem o valor descontado. Se isso daqui pode ser até um sinal para você. Então responda a esse chamado interno o quanto antes. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Bom, hoje ainda nós temos um movimento no céu bem importante acontecendo, uma mudança de energia. Mercúrio se despede do signo de Sagitário e entra agora no signo de Capricórnio, onde ele vai retrogradar. Então já vamos começar aqui, já estamos inclusive no período de sombra de Mercúrio, tá? Mercúrio em Capricórnio, entendendo que Mercúrio fala de leitura de mundo, de interpretação, porque é o planeta que rege a nossa comunicação, o nosso fluxo de pensamentos, a intelectualidade, a racionalidade. Então, sim, fala de leitura de mundo, da nossa comunicação oral, escrita. Capricórnio é o último signo de elemento terra do zodíaco. E a terra versa sobre a matéria, a concretização, aquilo que está consolidado, né? É um terreno do concreto. Então, a comunicação Mercúrio em Capricórnio é uma comunicação mais seca, é uma comunicação mais firme, é uma comunicação mais concreta. Então, traz uma assertividade para a nossa comunicação. A gente tende a ficar mais seco, a gente tende a ficar mais rápido também, mais direto. Não é aquela comunicação pisciana que dá voltas e voltas e sente e vai no profundo e é abstrata, não. Não tem nada de abstração aqui com Mercúrio em Capricórnio. É muito direto, é muito reto, é muito assertiva. E também não tem o tom prolixo de um Mercúrio em Sagitário. Porque se é direta e reta, não tem por que estar dando voltas e voltas para explicar o significado do mundo. Então a gente pode ser trabalhado nesse sentido também,
né, da assertividade, de uma comunicação mais direta. Só cuidado com o lado sombra de Mercúrio em Capricórnio, que a tendência é dar umas patadas sem querer. Às vezes a comunicação ela é tão seca que chega para o outro como um coice. Ai, gente do céu, eu tô rindo. Eu tô rindo porque eu tenho um amigo que ele tem uma comunicação, o Mercúrio dele não é em Capricórnio, mas é em Áries, que traz algumas similaridades com a egrégora capricorniana, porque são signos cardinais, Áries e Capricórnio. Então ele tem essa comunicação mais direta, reta, mais seca, assim. E de vez em quando eu fico, ai meu Deus, cara, pera ainda mais eu que tenho Mercúrio na casa 12, né, que sou toda sensível, que falo assim fofinha, cheia de abstração, eu tenho tantinha dificuldade com essa secura toda. Aí teve um dia que eu até falei pra ele, meu Deus, cara, você fala umas coisas que pra mim é broxante. Aí ele foi se percebendo e hoje em dia a gente conseguiu equilibrar, né? Mais ou menos, assim, já tá um tantinho mais equilibrado. Então é isso. Vou pedir para que vocês tenham cuidado também, para daqui a pouco não tá dando aí umas patadas, né? Mercúrio em Capricórnio também no lado sombra tende à arrogância, tende a ter uma comunicação que, enfim, se a gente não cuida, se a gente não usa o filtro, ela realmente pode ser desafiadora para quem está escutando, para quem está recebendo aquelas palavras, tá? Na via espiritualista, é maravilhoso Mercúrio em Capricórnio para materializar aquilo que a gente diz, aquilo que a gente se compromete. Então, você pode fazer decretos ou fazer decretos divinos também, né? Mas quando eu digo o ou, aqui veio no sentido muito de rituais. Rituais com Mercúrio em Capricórnio, Mercúrio em Terra são incríveis, rituais escritos, principalmente porque Mercúrio rege a escrita à mão, já que estamos falando de Mercúrio em Capricórnio, que é um signo de elemento terra. Então, aproveitando esse final de ano, que é aquele momento em que a gente faz. Como é que eles chamam lá fora, meu Deus, nos seriados? Ai, fugiu a palavra aqui agora. Mas, enfim, aquele momento que a gente estabelece metas, né, para o próximo ano, escreve num papel metas pessoais. Vou fazer exercício físico 3 vezes por semana. Metas financeiras, vou atingir os meus primeiros 6 dígitos de reserva financeira até o final de 2024, né? Vou atingir tanto aplicados em tais ativos, sabe? Ou metas até, enfim, a nível intelectual também. Vou ler tantos livros, vou aprimorar o inglês, vou aprimorar o espanhol, vou desenvolver a habilidade de ler em francês, sabe? Maravilhoso para estabelecer metas e escrever essas metas também, já que estamos falando de Mercúrio em Capricórnio. Voltando para os aspectos do dia, a partir das 13 horas, a Lua entra no signo de Leão e já dá uma outra tonalidade para essa sexta-feira. Leão é um signo muito alegre, que traz essa expansividade para fora, né? Uma energia mais otimista, uma energia mais solar. E como estamos falando de Lua cheia, e com a energia leonina traz muito magnetismo. Para quem está solteira, essa sexta-feira está sensacional, né, para se colocar na rua, porque os olhares estarão voltados para você. E nessa noite, a Lua em Leão faz um trígono, que é uma via aberta, extremamente positiva, com Marte em Sagitário. Então, pode ser que a nossa mente fique mais ativa, que o seu corpo também fique mais ativo. Então, para quem quiser aí, né, ir dar uma dançadinha, se colocar para o mundo, marcar um date, tá maravilhoso essa sexta-noite para quem vai aí para o samba de São Lázaro. Tá surreal essa noite para romance, sabe? Para se amar também, né? Para você se admirar e ideias podem surgir.
A sua mente pode ficar mais ativa. Então, algumas pessoas, aquelas que têm predisposição à ansiedade, podem sentir um pouquinho de dificuldade de dormir nessa noite. Então, eu já sugiro para quem tem predisposição à ansiedade ou está passando por um momento mais desafiador na vida, que no final da tarde de hoje, já tenta encaixar algum tipo de prática de relaxamento, para que você possa, no momento de dormir, né, se desligar com mais facilidade. Mas esteja atenta também para todos vocês, estejam atentos e atentas à intuição, porque insights importantes podem chegar e até impulso para colocar esses insights em ação, já que estamos falando de um trígono de fogo, a Lua em Leão, que é um signo de elemento fogo, conversando com Marte em Sagitário. Marte é um arquétipo de elemento fogo, e Sagitário é um signo de elemento fogo. Então temos um trígono de fogo aqui nessa noite de sexta-feira, que pode te convocar ao impulso, te convocar à ação, que pode te trazer muita leveza também. Alguns de vocês podem sentir uma leveza na noite dessa sexta, né? Uma predisposição à alegria. Para quem vai ficar em casa, vai assistir uma comédia para rir, sabe? O riso, a alegria nos conecta com o divino. Tem uma frase de Paulo Coelho, eu acho que eu já comentei aqui algumas vezes com vocês. Para quem é novo no canal, para quem está chegando por agora, talvez não tenha escutado isso ainda, mas para quem já está há bastante tempo já sabe. Ali na fase dos 14 anos até os 16 anos, eu li Paulo Coelho, gente, para me acabar, sabe? Eu acho que eu li, sei lá, uns 13 livros de Paulo Coelho. Em 2007, teve uma greve da rede pública de ensino que durou 3 meses. E esses 3 meses que eu fiquei em casa, eu passava praticamente o dia inteiro na frente do computador lendo Paulo Coelho, em PDF. Todos os livros que eu achava em PDF, eu baixava e lia. E foi ali que começou o meu processo de iniciação nesse mundo, né? Da manipulação de energia, da magia. Foi nesse período também que eu entrei em contato com a lei da atração. Não, acho que a lei da atração eu conheci em 2006, na verdade. Mas enfim, só potencializou ainda mais esse conhecimento, porque Paulo Coelho é um bruxão. Tem até um livro dele chamado O Diário de um Mago, e nesse livro ele ensina vários rituais. E foi um dos livros que eu li em 2017 e eu praticava os rituais. Eu sempre fui muito da prática, eu tenho muito fogo no meu mapa. Então eu não fico só comunicando, falando, lendo. Eu gosto de colocar em ação aquilo que eu aprendo. Então eu lia os rituais e praticava os rituais. Então ali a minha iniciação começou. E em um dos livros de Paulo Coelho tem uma frase específica que me marcou. E me marcou não à toa, mas porque ela é uma verdade. Ela ela vibra na frequência da verdade. A frase diz o seguinte: existem 2 caminhos para se chegar até Deus. O segundo caminho é a oração. O primeiro caminho é a alegria. Nesse trígono de fogo, entre 2 signos, que são os mais alegres do zodíaco, Leão e Sagitário, também nos convoca a vibrar na alegria. Esse encontro hoje com minha amiga foi surreal, porque o que a gente mais fez foi rir. Acho que quem estava ali próximo a gente estava achando que a gente era doida. Ainda mais eu, que, né, dou umas gargalhadas assim altas que só Jesus. Só Jesus. Então, pegue para rir, sabe? Se conecta aí com as pessoas que têm também vibração elevada, aquela pessoa que você sente afinidade, para vocês conversarem, darem umas risadas também, para descontrair e para entrar nessa frequência. Porque tem algum tipo de chamado, existe aqui, né? Nessa convocação para entrar na frequência da alegria. Perceba que quando eu contei para vocês no início da mensagem que hoje eu encontrei com a minha amiga e nessa conversa eu recebi insights, intuições, revelações relacionadas aos próximos passos que eu vou dar na minha vida estudantil, na minha vida profissional, na minha vida emocional e afetiva também.
e que foi um encontro em que eu ri bastante, perceba como está tudo conectado, não é? Quando a gente entra na frequência da alegria, estamos também na frequência divina. Existem dois caminhos para se chegar até Deus. O segundo é a oração, o primeiro é a alegria. Então, ao se conectar à frequência da alegria, você abre um canal direto de comunicação com o divino. Então, hoje, faça bom uso dessa informação. Se conecte à frequência da alegria. Certo, meus amores? Desejo uma linda sexta-feira para você. Nos vemos amanhã. Um cheiro e até lá. Tchau, tchau.